Abra sua Bíblia para 2 Crônicas, capítulo 34. Hoje nós vamos estudar sobre o rei Josias. Do reino dividido é o 16º rei. É rei que não acaba mais. 16º rei. Chegaram aí? Então fica firme aí, porque o texto base que nós vamos estudar está aí no capítulo 34 e 35. A série que nós estudamos sobre os reis de Judá é aprendendo com os acertos e desacertos dos reis. Hoje nós vamos estudar Josias. Lembre que os pais dele, o pai e o avô dele não eram flor que se cheire. O pai dele foi Amon. Eu nem quis estudar Amon, porque a Bíblia fala pouquinho sobre ele. Olha no capítulo, volta a sua página aí, capítulo 33, do 21 até o 25. A Bíblia diz simplesmente sobre esse homem, que era filho de Manassés. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, à semelhança do seu pai. Amon prestou culto e ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que Manassés, que era o pai dele, havia feito. Mas ao contrário do seu pai Manassés, ele não se humilhou diante do Senhor, antes aumentou ainda mais a sua culpa. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou seu filho Josias rei em seu lugar. Josias tinha 8 anos de idade. Coloquei uma figura aí ilustrativa para você vê-lo. Um pequenino menino. Alguns comentaristas dizem que sua mãe foi fundamental no seu crescimento, na sua educação espiritual, e o sacerdote também o ajudou nesse sentido. Precisamos hoje à noite olhar para Josias como o rei quebrantado diante da palavra de Deus. O maior desejo do meu coração é sempre estar quebrantado diante dessa palavra, e o maior desejo do meu coração como pastor é ver esta igreja quebrantada diante da palavra de Deus. E quando nós estudarmos, a gente vai ver um pouquinho sobre a importância de nós tremermos diante dessa palavra, porque não é a palavra de um homem, a Bíblia é a palavra de um Deus todo-poderoso. E aquilo que ele fala se cumpre. Nós temos estudado já há um bom tempo que Deus está falando para vocês: conserta a vida de vocês, mude a vida de vocês, porque senão o bicho vai pegar. Josias foi o último rei bom. Depois vão vir 4 reis terríveis, que teve pequenos reinados, até que então a Babilônia, os Estados Unidos da época, a grande nação daquele período, invadiu Jerusalém, destruiu o templo de Deus, destruiu o povo de Deus, matou a grande maioria dos judeus, crianças, mulheres, velhos, idosos, e levou cativo para a Babilônia o que restou dos judeus. Mas não foi por falta de advertência. Deus tem falado isso. Deus não tem prazer em ofertas e sacrifícios. Embora no Velho Testamento havia a legislação levítica que os judeus tinham que vir ao templo para oferecer sacrifícios, mas Deus nunca teve prazer naqueles sacrifícios em si. O que Deus queria é que o adorador, aquele que vinha ao templo trazer sacrifícios, viesse com um coração quebrantado, com um coração humilde, com um coração dizendo: Deus, eu me submeto à tua vontade. Olha o que Davi disse no Salmo 51, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu traria para o Senhor. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus. Para esse tipo de coração, Deus não despreza. Deus tem prazer nisso. Por isso Davi, quando ele pecou
e ele foi confrontado com o profeta e se arrependeu, ele não foi ao templo levar sacrifícios. Ele levou-se a si mesmo e se quebrou diante de Deus, confessando o seu pecado, pedindo e buscando e recebendo o perdão de Deus. Deus não tem interesse em atos externos. Preste bem atenção nisso. Como eu falo para vocês, eu sento nesse primeiro banco, eu escuto vocês louvando a Deus e eu fico maravilhado. Hoje, parece que para motivar as pessoas, os pastores estão apagando as luzes, estão fazendo o jogo de luz, para mexer com a emoção do povo. E quem lidera o louvor manipula a motivação, as emoções, e o povo começa a gritar, subir nos bancos, começa a cair no chão, e as pessoas dizem assim: nossa, o Espírito de Deus está ali agindo. Mentira. A Bíblia diz que o nosso Deus não é um Deus de confusão, porque Deus olha o que está dentro do coração de cada um de nós. Através do profeta Isaías, olha o que ele fala: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Isso é uma figura de linguagem para dizer que Deus é rei sobre os céus e a terra. E o profeta Isaías continua dizendo: que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. Israel achava que Deus tinha prazer no templo, em todas aquelas coisas bonitas. E Deus está dizendo: não, eu sou o Criador, fui eu que fiz tudo isso. Eu não tenho prazer nesses atos externos de vocês. Mas aí então Deus continua: a este eu estimo. É maravilhoso isso. Quem é que Deus tem prazer de olhar e ver cultuando Ele? Quem é que Deus tem prazer? Deus olha lá do céu e fala assim: é isso mesmo que eu quero. Não é aquelas pessoas que fazem aqueles cultos religiosos, cheios de pompa, de vestuários. Ele diz aqui: a este eu tenho prazer, a este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Deus tem prazer naquela pessoa, homem, mulher, criança, velho, adulto, qualquer pessoa que se aproxima dele. Deus está dizendo: eu tenho prazer numa pessoa humilde, contrito de coração e que treme diante da minha palavra. Mas esse tremer não é ter medo. Esse tremer diante da palavra de Deus é quando nós ouvimos a palavra e que essa palavra exorta o nosso coração, a gente se prostra diante de Deus dizendo: Deus, esta palavra falou que eu estou vivendo em pecado e eu preciso mudar a minha vida, porque senão eu vou receber o juízo que a sua palavra está dizendo. Foi isso que aconteceu com Josias e que nós iremos ver hoje à noite. Como eu falei para vocês, ele reinou 31 anos, de 640 a 609 a.C., por volta de 605, 589 a.C., foi que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu os judeus daquela época. Mas hoje à noite eu quero destacar 5 tempos na vida do rei Josias. São tempos bem rápidos, porque o texto é bem longo, eu não vou ler todos os versículos, mas eu vou pincelar alguns momentos da vida do rei Josias que são importantes para nós. O primeiro tempo que a gente pode observar está aí no versículo 2, olha comigo. Eu estou chamando aqui de o tempo da aprovação do Senhor. O versículo 1 e 2 diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, e andou nos caminhos de Davi. Olha o padrão. Davi sempre foi o padrão para Deus dizer: esse camarada foi bom, ou esse olha, Josias fez o que o Senhor aprova, ele andou nos caminhos de Davi, seu pai ou seu predecessor, sem desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, quando eu olho para isso, eu fico maravilhado de ver que Josias não se deixou influenciar pelo seu pai e nem pelo seu avô.
Ele quebrou, eu fiquei maravilhado com isso, ele quebrou com uma tradição religiosa errada dos seus predecessores, o seu pai e o seu avô. Muitas vezes nós temos medo de magoar meu pai, ou minha mãe, ou minha esposa, ou meu marido, ou meus familiares, porque a nossa tradição religiosa é essa. Mas Josias não teve medo de romper com a religião do pai dele, porque o pai dele era idólatra. O pai dele encheu Jerusalém, e o avô dele, Amon, encheu Jerusalém com idolatria. Em cada esquina havia uma divindade pela qual você poderia debruçar e adorar, invocar e pedir uma bênção. Mas Josias, ele quebrou com isso. O apóstolo João tem uma palavra muito interessante no capítulo 12, não precisa abrir lá, eu vou ler para você. Fala de muitos judeus que entenderam que Jesus era o Messias prometido, e esses judeus até creram em Jesus. Mas preste atenção no que João, o apóstolo, registrou lá no Novo Testamento. Muitos líderes dos judeus creram em Jesus, mas por causa dos fariseus, não confessaram a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Que triste, tem muitas pessoas que estão assim, eles até entendem quem é Jesus, mas por não querer magoar o papai, ou a mamãe, ou o esposo, o marido, continua naquela tradição religiosa. Josias não fez assim. Ele procurou a aprovação de Deus. Ele assumiu um compromisso com Deus publicamente. Então o primeiro tempo dele eu estou chamando de tempo da aprovação do Senhor. O segundo tempo, já que Deus está aprovando a vida desse jovem rei, ele quer fazer reformas espirituais. Olha comigo no capítulo 3, só a primeira partezinha. Com quantos anos ele começou a reinar? 8 anos. No versículo 3 diz: no 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu antepassado, seu predecessor. 8 com 8? 16. Com 16 anos de idade, jovem ainda, o rei Josias entendeu que Deus, Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Davi, é o Deus verdadeiro. Então, em primeiro lugar, aos 16 anos, ele busca uma reforma espiritual, pessoalmente, porque você nunca pode dar para ninguém aquilo que você não tem. Por isso que o termo fariseu, no Novo Testamento, passou a ter o sinônimo de uma pessoa hipócrita. Se você quer saber o que é isso, leia Mateus capítulo 23 na sua casa. Ali Jesus está condenando os fariseus, os líderes religiosos da sua época, porque Jesus fala que eles ensinavam uma coisa, mas não viviam aquilo que eles ensinavam. Por isso, Josias ele toma essa decisão de ter Deus como o Deus da sua vida em primeiro lugar. Aos 16 anos, ele abre o coração para esse Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que enviou Jesus, o seu Filho amado, a esse mundo. E Josias abre o coração. Segundo lugar, dentro dessa reforma espiritual, na parte B do versículo 3, no 12º ano, 12 com 8, 20. Então agora, com 16 anos ele toma a decisão de pessoalmente buscar esse Deus. E ele começa a buscar o Deus de Davi. Aos 20 anos, 4 anos depois, ele quer passar isso então para o seu povo. O coração dele está tão dilatado com o amor de Deus, que ele não se contém em si mesmo, mas ele quer ensinar isso para o seu povo. Olha o que diz a palavra de Deus comigo. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Quando ele andava nas ruas de Jerusalém, ele falou: não pode acontecer um trem desse. Nós somos o povo de Deus. Vocês se lembram que Deus, quando se revelou para Israel e fez a lei, os mandamentos, ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Não
farás imagens de esculturas. As pessoas dizem assim, não, Titã, mas nós não adoramos isso. Mas Deus falou para nem fazer. Não farás para vocês imagens de escultura, não se prostrará diante dessas imagens, não rogará a essas imagens nenhum tipo de bênção. E Josias, quando ele andava nas ruas de Jerusalém, ele via aquelas imagens que eram deixadas por Amon e por Manassés. E ele diz, nós temos que fazer uma limpeza em Israel. O negócio não pode ser do jeito que os meus pais deixaram, não. Sabe uma coisa legal? Nessa época do rei Josias, sabe quem era o pastor? Na época de Acás, quem era o pastor? Isaías. Agora, e Acás não deu ouvidos a Isaías, nenhuma das palavras que o profeta Isaías pregou, ele aceitou no seu coração. Mas agora é diferente. Josias está ouvindo o profeta Jeremias. E o coração dele se arrebenta com as mensagens desse profeta. É maravilhoso demais, porque Deus está transformando a vida desse homem, fazendo coisas maravilhosas. Então preste atenção, ele busca uma reforma pessoal, ele quer estar bem com Deus. Aí ele quer agora reunir o seu povo, para que o seu povo possa ouvir a palavra desse Deus maravilhoso. E vamos continuar lendo aí, versículo 8. Diz assim, no 18º ano do seu reinado, 18 com 8, 24. Está vendo? O tempo está passando. O pessoal não está dando nem tempo para o Bolsonaro governar o nosso país. Tem 3 meses. E todo mundo já está caindo de pau em cima do homem. Para você transformar uma nação das coisas erradas, leva tempo. O rei Josias agora está com 24 anos, já está mais maduro. Ele viu a necessidade de ter uma reforma pessoal, ele viu a necessidade de ensinar essa reforma para o seu povo, agora ele vai para o templo. Ele quer purificar o templo de Deus, para que o seu povo possa ser transformado. No versículo 8 ele diz, no 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, e aí então vai falando o nome de alguns líderes, que ele manda para o templo, para purificar o templo, para limpar as coisas erradas. Versículo 9, eles foram entregar ao sumo sacerdote Ilquias, a prata que havia sido trazida ao templo de Deus, e que os porteiros levitas haviam recolhido das ofertas do povo, de Manassés e de Efraim. Olha, até o pessoal do norte, que havia sido levado cativo para a Síria, mas alguns que sobraram, entenderam que lá em Jerusalém era o templo de Deus, e eles vieram, e aí vai narrando, agora algo muito importante, versículo 14, enquanto recolhiam a prata que tinham sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor, que havia sido dada por meio de Moisés. Possivelmente esses rolos do Velho Testamento estavam lá no meio da bagunça, porque vários reis nem se interessaram pelo templo de Deus, alguns fecharam até a porta do templo. Mas quando Josias manda limpar e fazer uma reforma, eles acham o templo. Olha o que é tremer diante da palavra de Deus. Olha comigo no versículo 18. E acrescentou, o sacerdote, o pessoal foi dar relatório para o rei, e acrescentou para o rei o seguinte, o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã leu trechos do livro para o rei. Eu creio que ele leu passagens de Deuteronômio, capítulo 28, que fala de bênçãos, se a nação obedecer a Deus, e fala de maldições, se o povo desobedecer a Deus. O rei está sentado no seu trono, o secretário está lendo passagens do Velho Testamento. Observa o que é tremer diante da palavra de Deus. Versículo 19, assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes, e deu estas ordens a Ilquias e a Aicã, filho de Safã, Abdon, filho de Micá, ao secretário Safã e ao auxiliar
real Asaías: vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá, acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo o que está escrito neste livro. Isso é tremer diante da palavra de Deus. Se nós apenas ouvimos a palavra domingo após domingo, o sermão do Titão hoje foi bom. Que palavra do Titão. Mas você vai embora para casa e não entende que essa palavra que eu tenho lido e explicado para você não é minha palavra, é a palavra de Deus. Nós precisamos tremer diante dessa palavra, porque Deus tem falado para nós: crê no Senhor Jesus e será salvo. Todo aquele que crê tem a vida eterna, mas quem não crê já está condenado. É o que a Bíblia diz. Eu sempre brinco com vocês, mas falo a verdade: cuidado com o susto pós-morte. Aí acabou. Não adianta pessoas chegarem lá e falarem: não, mas ele foi um bom homem. Quero falar que ele foi um bom marido. Que esposa excelente. Se não tem Cristo Jesus como Salvador, você não, eles falam. Porque todo ator que morre vai para o andar de cima. A Bíblia é muito clara, meus queridos. Ela nos sacode. Ela diz que você é pecador, destituído da graça de Deus. E a menos que você busque a Deus em Cristo Jesus para o perdão dos seus pecados, você não terá a vida eterna. O rei Josias, quando ele ouviu essa palavra, ele rasgou as suas vestes. Para um judeu, rasgar as vestes. Lembra que quem rasgou as vestes foi o rei. Ele estava todo trajado com os trajes de um rei, mas ele rasgou essas vestes. Isso é uma implicação do que está dentro do coração. Ele está quebrantado por essa palavra. Ele não consegue mais conviver com o pecado dele nem do seu povo. A palavra de Deus tem que criar em nós essa atitude de que nós somos pecadores, necessitados da graça de Deus. Por isso ele fez essa reforma, para transformar. Terceiro tempo na vida do rei, eu estou chamando o tempo da renovação da aliança. Porque uma vez que você busca a Deus para a sua vida, uma vez que você quer que Deus esteja na vida das outras pessoas, é preciso fazer uma aliança. É preciso dizer: Deus, eu quero estar com o Senhor daqui para frente, não importa o que eu já vivi daqui para trás. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mas daqui para frente não é Roberto Carlos, mas vai ser tudo diferente. Essa é a verdade. Aquele que nasceu de novo, aquele que foi perdoado por Deus, a sua vida tem que estar numa outra direção. Ele não pode se conformar com o pecado. Ele precisa buscar de Deus. Foi isso que Davi falou. O Senhor não se interessa por sacrifícios, senão eu te oferecia. O que o Senhor quer é pessoas humildes, quebrantadas diante da sua palavra. É isso que agrada ao Senhor. Veja no versículo 29 comigo. Em face disso, depois que o rei ouviu a palavra, rasgou as suas vestes quebrantadas, buscou orientação para ver o que Deus tinha para falar, ele faz uma aliança. Versículo 29. Em face disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá, de Jerusalém, depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo, do mais simples ao mais importante. Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. Depois fez com que todos em Jerusalém e Benjamim se comprometessem com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias retirou, olha o efeito do que é ter uma aliança com Deus. Josias retirou
todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem Yahvé, o Senhor, o seu Deus. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. É bom a gente ter exemplos bons. E a Bíblia diz que durante aqueles 31 anos que Josias foi o rei, o povo não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Hoje é dia da gente fazer aliança com Deus. É dia da gente se comprometer a obedecê-lo. Cada domingo é dia disso. Da gente avaliar a nossa semana e dizer: Deus, pisei na bola, peço perdão, me ajuda, me conceda a sua graça, eu quero continuar firme. O quarto tempo do rei é o tempo de consagração, que é o efeito de tudo que está acontecendo até agora. Diz o versículo, capítulo 35, Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, e o cordeiro da Páscoa foi abatido no 14º dia do primeiro mês. Ele nomeou os sacerdotes para suas responsabilidades e os encarregou a se dedicarem ao serviço no templo. E aí então agora o texto vai falar que ele convida todas as pessoas de Judá e de Israel para participar dessa ceia, e foi um tempo maravilhoso, um tempo de grande bênção. Veja o versículo 12 comigo, diz assim, olha: eles separaram também os holocaustos para dá-los aos grupos das famílias do povo, para que elas os oferecessem ao Senhor, conforme está escrito no livro de Moisés. Olha a preocupação do rei, ele não quer fazer nada que não esteja escrito na palavra de Deus. Por isso que a nossa igreja, ela realiza um culto simples, um culto em que nós lemos a palavra e procuramos entender. O lema da nossa igreja é: a Bíblia, toda a Bíblia e nada além da Bíblia. Não é a revelação que o pastor teve, não é o canta-chura, não tem nada disso. Eu quero pregar de uma forma que vocês acompanhem comigo e entendam a palavra de Deus, para que isso seja tocado no coração de vocês. Olha o versículo 18 comigo. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel. E nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como esta, como o fez Josias, com os sacerdotes, os levitas, e todo Judá e Israel que estavam ali com o povo de Jerusalém. Foi uma festa memorável, foi um tempo de quebrantamento, de transformação na vida da nação de Judá e de Israel, porque o povo comemorou a Páscoa, comemorou a grande libertação que Deus havia dado para o seu povo, para Israel. O tempo do reinado de Josias foi interrompido por estultícia do rei. Talvez Deus, com certeza, talvez não, com certeza Deus quer mostrar para nós, como Samuel falou, que salvação não é por méritos, porque senão nós iríamos achar que Josias é o cara. Não, ele era como eu e você, tinha falhas. E esse último tempo na vida dele eu estou chamando o tempo que foi abreviado. O tempo de Josias foi abreviado por estultícia, talvez por orgulho do seu coração. Olha comigo lá no capítulo 35, versículo 20. Depois de tudo o que Josias fez, e depois de colocar em ordem o templo, Neco, rei do Egito, saiu para lutar em Carquemis, junto ao Eufrates, lá no Iraque. E Josias marchou para combatê-lo. Deixa-me falar um pouquinho aqui para você o seguinte: a Síria era a grande potência naquela época, mas estava caindo, já não tinha mais um exército tão poderoso. O Egito, lá no sul, era aliado da Síria. Quando a Síria foi para um combate, para uma batalha, o rei Neco do Egito subiu para ir para o Iraque, onde é o Iraque hoje, para ajudar o rei da Síria. E ele tinha que passar pelo Oriente Médio, que nós conhecemos o Oriente Médio. Talvez no seu orgulho, Josias falou: eu vou aproveitar a oportunidade para me dar bem com aquela nação que está subindo no poder, que eram os babilônios. Então ele foi combater com Neco, o rei do Egito. Mas é tão interessante, olha o que Neco fala para ele, versículo 21. Neco
Porém, enviou-lhe mensageiros dizendo: não interfiras nisso, ó rei de Judá. Desta vez não estou atacando a ti, mas a outro reino, com o qual estou em guerra. Deus me disse que me apressasse, por isso para de te opores a Deus, que está comigo. Caso contrário, ele te destruirá. Josias, contudo, não quis voltar atrás e disfarçou-se para enfrentá-lo em combate. Ele não quis ouvir o que Neco lhe dissera por ordem de Deus e foi combatê-lo na planície do vale do Megido. Na batalha, flecheiros atingiram o rei Josias, pelo que disse aos seus oficiais: tirem-me daqui, estou gravemente ferido. Eles o tiraram do seu carro, colocaram-no em outro e o levaram para Jerusalém, onde morreu. Eu creio que ele teve orgulho. Vocês leram comigo aqui que ele ouviu Deus falando através da boca de um ímpio, de um incrédulo. Mas a Bíblia diz que ele não quis dar um passo atrás. Cuidado para você não lutar batalhas que não são suas. Entendeu o que eu falei? Cuidado para você não entrar em guerras que não são suas. Os pais às vezes são mestres nisso. Eu nunca entrei em briga dos meus filhos. Se eles fazem uma besteira, que eles arquem com as besteiras deles. Eu não vou brigar com José por causa do Samuel, de jeito nenhum. Eu vou puxar a orelha do Samuel, para que ele entenda o erro dele contra o José, mas jamais eu ficarei contra o José por causa do Samuel. Nós como pais precisamos entender isso. Às vezes a gente entra em guerras que não são nossas, e às vezes nós não temos nem o conhecimento do todo, e a gente então marcha para batalhar. Olha o que a Bíblia diz: como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Cuidado para você não ficar tomando mordidas erradas, coisas que nem eram suas. Não estou dizendo que você não possa intervir para ajudar, mas eu sempre aprendi do meu professor em escola, lá no seminário: quando você vê alguém afogando no rio, não pula para ajudar, senão você morre junto. Procura um jeito de jogar um pedaço de pau, uma corda. Se tiver um galho, você põe o galho, mas fica em terreno sólido, porque se você pula, você vai junto. Eu creio que esse foi o tempo abreviado de Josias. Foi se meter onde não foi chamado, e acabou morrendo por isso. Conclusão do que nós vimos até agora: que se quebrantou diante da palavra. Só uma recapitulação. Só quem treme, vamos falar isso comigo? Só quem treme diante da palavra de Deus manifesta um coração quebrantado e sincero. Eu espero isso de você, que você possa ouvir sempre a palavra de Deus com um espírito quebrantado e dizer: Deus, me ajuda, eu não tenho forças, mas eu quero fazer a tua vontade. Josias demonstrou esse espírito quebrantado. Ele foi aprovado por Deus, ele fez reformas na sua vida, ele fez reformas na sua nação, ele fez reformas no templo, ele renovou a sua aliança com o Senhor e consagrou-se obedecendo a palavra de Deus. Como que nós podemos aplicar de maneira bem prática essa palavra para nós hoje à noite? Primeiro, nunca é tão cedo, nem muito tarde. Repete comigo: nunca é tão cedo, nem muito tarde. O que eu quero dizer com isso? Nunca é muito cedo e nunca é muito tarde para você começar a buscar o Senhor. Houve uma época na minha vida, eu era jovem, eu ouvi falar de Jesus. Fui na casa do Zezé, ele estava estudando a Bíblia com um missionário, Norman, e fui na casa do Norman, ouvi a palavra de Deus, tinha 18 anos, era jovem. Falei: que é isso? Eu vou aproveitar a minha vida. E Deus arrebentou comigo quando eu estava dentro de uma boate.
E eu creio que lá foi a minha conversão. Deus me destruiu. Porque eu achava que era muito cedo. Mas tem muitas pessoas que acham que é muito tarde, que o tempo já passou. A verdade é que nunca é muito cedo e nunca é muito tarde. Josias, com 16 anos, ele entendeu a sua necessidade pessoal de romper com aquela religião falsa dos seus pais. E ele entendeu que havia um caminho correto. É isso que o Senhor Jesus disse. Eu sou o caminho. Jesus não disse, olha, eu sou um caminho, existem outros por aí, mas todo caminho leva a Deus. Jesus não disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele usou artigos definidos. E ele fala então, ninguém vem ao Pai senão por mim. Lembra daqueles homens que eu falei para você lá de João? Eles até creram em Jesus. Mas quando eles olharam para a vida deles, aquilo que eles iriam perder, os judeus não iriam aceitá-los mais nas sinagogas, eles preferiram ficar com o mundo. E João diz, porque preferiram ter a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Segundo lugar, todo dia é tempo para reforma. Hoje é tempo para reforma. Olha o que a Bíblia diz, não sejam insensatos, cabeça vazia. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Você precisa se pôr diante da palavra de Deus e questionar sua vida à luz da palavra. E dizer, Deus, a minha vida, ela condiz com aquilo que o Senhor espera de um crente, de um servo do Senhor? Se não, ajuda-me, eu quero mudar. Eu quero me enquadrar diante da tua vontade. Olha o que Romanos diz, não se amoldem ao padrão deste mundo. Gente, o mundo está enfiando goela abaixo uma vida totalmente sem Deus. Mas a Bíblia diz, transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não conformar, mas transformar. Isso é renovação, isso é reforma. E todo dia a gente precisa de reforma. Terceiro, hoje é dia de romper com o pecado. Gente, eu tenho falado para vocês que nós não podemos viver com o pecado. O crente peca, ele falha. O erro está em conviver com o pecado e achar que é normal, achar que Deus vai fazer vistas grossas. O escritor de Hebreus, ele fala assim, olha, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se não endureça o coração. Se Deus está mostrando a você alguma área da vida que você possa pensar e falar, Deus, eu preciso corrigir isso. Não endureça o coração. Para que no tempo que lhes resta, diz o apóstolo Pedro. Por que é importante romper com o pecado? Para que no tempo que resta para nós, às vezes, eu me converti com 18 anos, Josias com 16. Muitos se convertem com 40, 50, 60, 70 anos. Não importa o passado, o importante é como eu vou conduzir a minha vida daqui para frente. E é isso que Pedro está dizendo, para que no tempo que lhes resta, não vivam mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos incrédulos. Vocês viviam, então significa que não vivem mais. Vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Vocês viviam, mas no tempo que resta agora da sua vida com Deus, é dia de consagrar sua vida. Por último, eu estou chamando você hoje à noite. O que significa consagrar-te então? Consagrar significa dedicar. Foi isso que Josias fez. Quando ele ouviu a palavra, quando ele viu que ele e o povo dele estavam vivendo em pecado, ele rasgou as suas vestes e ele se dedicou
para daqui para frente servir esse Deus de todo o seu coração. Consagrar é uma palavra que significa dedicação para uso exclusivo. Se você quer dedicar a sua vida, você vai dizer para Deus assim: Senhor, a partir de hoje, esse mundo não tem mais direito sobre esse corpo. Não te pertence mais. A minha vida pertence a Deus. O Senhor pode me usar, porque eu quero viver de maneira exclusiva para o Senhor. João fala sobre isso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É por isso que eu insisto tanto com vocês para ler a Bíblia. Porque quando nós lemos a Bíblia, a gente encontra prazer, a gente encontra conhecimento, a gente é confrontado com a vontade de Deus. E por último, capítulo 7 de 1 Coríntios, eu vou estudar uma parte desse texto com os casais. Ele está falando sobre casamento, sobre divórcio, sobre novo casamento, se o pai deveria casar, não casar. E ele dá uma sugestão no final do capítulo, sobre o celibato. Ele dá uma sugestão, ele não está dando uma ordem. Porque o contexto era um contexto de perseguição. Então ele está dizendo, olha, quem se casa não pode se dedicar exclusivamente a Deus, tem que cuidar da esposa, ou a esposa tem que cuidar do marido, da casa, mas quem está solteiro pode se dedicar integralmente. Estou falando de novo, ele não está dizendo que isso é o padrão é casamento, mas ele está dizendo que naquela época em que havia tanta perseguição do Império Romano, às vezes o neguinho casava, ele nem podia desfrutar a lua de mel dele, porque ele era levado para ser queimado em praça pública. Então é nesse contexto de perseguição, é que Paulo está dizendo que às vezes é melhor ficar solteiro e dedicar-se integralmente para Deus. E aí então ele termina fechando esse argumento dizendo assim, olha, estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Paulo não é contra casamento. O que ele está querendo é que o Zezé dedique a vida dele integralmente para Deus. O que ele está querendo é que o João dedique a vida dele exclusivamente para Deus. O que ele está querendo é que cada um de nós possa dizer como Isaías, eis-me aqui, eu quero dedicar a minha vida totalmente para o Senhor. Amém? Abaixa a sua cabeça comigo, vamos ter uma palavra de oração.